Se você está visitando a nossa igreja hoje, está aqui pela primeira vez, saiba que você é muito bem-vindo em nosso meio, tá bom? O nosso objetivo como igreja é te receber da melhor forma possível. A gente existe para isso também, tá bom? A gente começou na semana passada uma minissérie chamada 3Cs, que é um pouco resumo para onde a gente vai, no que a gente acredita. Se você está aqui faz um tempo, certamente, sabe com certeza quais são eles, certo? Se você está chegando há um tempo, já sabe um pouquinho e pode ter oportunidade de se aprofundar um pouco. E caso essa seja a sua primeira vez, já fica claro o que a gente acredita, para onde a gente vai. Então a gente está falando, e falou semana passada, de comunicar Cristo. Hoje é sobre conectar pessoas. E semana que vem, conduzir mudanças. Hoje eu quero olhar para o mesmo texto que o Wallace trouxe semana passada, mas agora com o objetivo de enxergar e perceber a forma como Jesus se conectava com as pessoas, de forma honesta, clara, firme e amorosa. Jesus, de fato, lidou com todo tipo de pessoa, céticos, místicos, curiosos e até inimigos. E é sempre importante olhar para esse tipo de evento, porque, primeiro, a gente sempre vai aprender alguma coisa sobre nós mesmos. É sempre um chamado à autoavaliação. Segundo, nos ensina a se conectar com outras pessoas. Porque, no final do dia, ser cristão é fazer o que Jesus fez, certo? Em terceiro lugar, sempre é uma oportunidade de se conectar com Deus ou ser reconectado com Ele. De repente, essa é uma dessas oportunidades, de se reencontrar ou ser encontrado por Deus. Eu já contei essa história que eu vou falar aqui, me perdoe a repetição, mas tem uma igreja em São Paulo que eu tive algumas vezes, tive a oportunidade de falar no retiro, nos adolescentes, nos jovens e na conferência uma vez. E depois de um tempo, depois da 10ª vez, você acaba querendo alguma intimidade. E aí eles fizeram uma pergunta muito sincera. Sabendo que eu estava aqui na igreja batista do Itaim, perguntaram: como que é para você estar numa igreja, num bairro em que as pessoas têm tudo? E essa pergunta é muito boa, porque se a gente for olhar para ela com calma, ela tem o seguinte: tem algumas pessoas que têm tudo. Tem algumas pessoas que não têm nada. Que me falta, pelo menos para quem faz a pergunta, falta muita coisa. Que é possível chegar numa etapa, num nível, se você quiser, em que talvez eu não precise de Jesus também. Que se eu tivesse X, Y e Z, talvez não precisasse. Que Deus é essa peça que falta pra gente. Então tá tudo meio certo, eu sei o que eu preciso, o que me falta, o que eu já tenho. Então Deus, Jesus, Espírito Santo, a religião, o cristianismo, é um pouco essa peça de Lego, um buraco no coração que ele vem, preenche e fica tudo bem. Certo? É como se só faltasse Jesus para algumas coisas. Então a ideia é conversar sobre isso, o lugar dele e como que a gente fala sobre ele com as pessoas ao nosso redor. Abre comigo de novo e, portanto, João capítulo 4, versos 4 ao 29. Então João capítulo 4, dos versos 4 ao 29, Mateus, Marcos, Lucas e João, o quarto livro do que a gente chama de Novo Testamento ou Segundo Testamento. João capítulo 4, dos versos 4 ao 29. Diz assim: era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada de Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui o autor faz questão de trazer um comentário. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado água viva. 11, disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, de que ele mesmo bebeu como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Versículo 15 do capítulo 4 de João. A mulher disse: Senhor, me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: vejo que o Senhor é profeta.
Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus declarou que crê em mim, mulher, que está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem no outro. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, o vaso, o recipiente de água, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? É importante notar, e o versículo que a gente leu aqui, o primeiro, diz que Jesus escolheu fazer esse caminho, já que haviam outras opções para chegar onde ele estava indo. E também ele decide falar com essa mulher, mas vamos lá. Qual que é a reação dela quando ele começa a conversa? Ela estranha, certo? Você está conversando comigo, o comentarista, quem escreveu o livro aqui, João faz questão de dizer para quem não entende, para a gente, porque judeus não se dão com samaritanos. Você sabe, eles não se dão bem. Os fariseus religiosos da época de Jesus, por exemplo, oravam para que nenhum samaritano fosse ressuscitado no final da história, para que eles não tivessem que conviver nem no céu. Tá bom? Sem querer se alongar, mas para ter um pouquinho de contexto aqui, em dado momento da história de Israel, no Antigo Testamento, o país se divide em dois. Então você tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. A parte do norte é destruída primeiro e o povo é exilado. Os que sobram na terra se casam com estrangeiros e são considerados mestiços pelos judeus do sul, que se julgam puros. É bem verdade ali que os samaritanos, muitos deles, abandonariam o judaísmo em favor de outras religiões. Mas apesar da propaganda judaica contrária aos samaritanos, eles eram intensamente religiosos também, alguns deles. Eles tinham intérpretes das escrituras. O próprio local de culto, por exemplo, o Monte Gerizim, que é a discussão que ela vai propor aqui no meio do texto. Eles brigavam também, porque grande parte dos samaritanos só considerava apenas os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. No versículo 27, a gente vê que até os discípulos estranham Jesus conversando com essa mulher. Jesus rompe uma série de paradigmas para se conectar com ela. Ele passa por cima de barreiras religiosas, étnicas e teológicas para desfazer alguns enganos dela e alguns perigos que continuam a destruir a nossa vida. Jesus se conectava com pessoas e se importava com elas. O pedido de Jesus, no versículo 7, inaugura que seria uma conversa cheia de idas e vindas. É verdade que ele está sozinho e que ele não tem equipamento para retirar o poço, como ela bem fala. Mas o contrário também é verdadeiro em parte. Seja porque não encontrou companhia, ou porque não foi convidada, o fato é que ela vai sozinha. E você sabe, isso chamaria a atenção de qualquer leitor naquela época. O normal era ir em grupo fazer isso. Desde que o mundo é mundo, as pessoas vão juntas até no banheiro. Pegam fila. Que dirá buscar água num poço afastado. Se no versículo 9 a mulher estranha o pedido, como a gente comentou aqui, Jesus, no 10, vai direto ao ponto e diz que o que ele tem para oferecer é melhor e maior do que qualquer coisa que ela encontraria nessa vida e não vai precisar de mais nada. É interessante que essa comparação de Deus e água não era completamente nova. Lá no Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 2, verso 13, Deus diz: meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram cisternas rotas, quebradas, furadas, que não podem reter água. Para que não haja dúvidas, no versículo 14, Jesus meio que dá o ultimato. A água que eu der se tornará uma fonte de água a jorrar para a eternidade. A mulher entende do que se trata, finalmente. Ela diz: Senhor, me dê essa água. E aí Jesus meio que chega no ponto. No versículo 16 ele diz: vá, tá bom, chama o seu marido. E aqui parece que ele começa a tocar onde ele realmente queria chegar. Ele sabe, para usar uma expressão aqui, o enrosco relacional que era a vida dela. E o que ele tem para oferecer lida com isso também. Mas ela não sabe disso. Ela não sabe quem é Jesus. E é por isso que ele começa falando sobre água, passa por marido e termina falando sobre salvação.
Perceba que ela fala, eu não tenho marido. Mas pergunta, quem é que dá o relatório final e completo sobre a vida dela? Jesus. Ela não mentiu, para falar a verdade aqui. Mas como muitos de nós, ela é ótima em compartilhar só o que interessa, para evitar constrangimento, questionamento ou até confrontação. Não é exatamente, mas é tipo responder, não, tudo bem, quando alguém pergunta como vai a nossa vida. Ela não quer muito papo. E é interessante que logo depois que reconhece Jesus como profeta, ela diz, vejo que és profeta, ela parece mudar de assunto, ela fala, tá, e onde é o lugar certo para adorar? É difícil, é bem difícil saber por que ela fez isso. Ela pode sim estar tentando desviar o foco, mais ou menos quando a gente começa a falar das coisas de Deus com as pessoas, e alguém vem com, mas e aquele pastor que rouba? E aquele político que se diz crente? A gente mesmo, é mais fácil falar da fome da África, da desigualdade, do que da minha não generosidade. É mais fácil falar sobre teologia do que o meu pecado. É possível que ao reconhecer Jesus como profeta, ela aproveite para resolver conversar sobre esse impasse religioso. O mais provável aqui é que essa constatação, essa dúvida, envolva duas coisas. Ela está desconfortável e ela está curiosa. Tá bom, ele sabe sobre quem eu sou, o que eu fiz, para onde eu vou. Que mais? E mais importante do que adivinhar o que passava na cabeça dela, é perceber o que e principalmente por que Jesus oferece água viva. Se é igualmente impossível saber o que aconteceu com os 5 maridos, se ela foi deixada, se ela deixou, se ela era viúva, se ela traiu, se ela foi traída, o certo é que ela não tem encontrado o que procura nem o que quer. Não deixa de ser simbólico e buscar água, a mais essencial de todas as coisas, e encontrar, graças a Deus, Jesus. Perceba que o problema dela não é casar, não é procurar marido, mas sim entregar de corpo e alma a uma busca que tem feito ela sofrer. Se hoje alguém com 5 casamentos levantaria algumas sobrancelhas em 2023, imagina naquela época. Imagina lidar com as consequências emocionais de ter passado por 5 casamentos desfeitos. De fazer mudança 5 vezes. Eu quase mudei ano passado 2 vezes e eu estou traumatizado, não quero mais. Imagina lidar intimamente com 6 pessoas. Não foi bênção, para dizer o mínimo. Para Jesus ter que trazer esse tema, significa que ela está perdida mesmo sendo religiosa. Ela não é ateia. Ela não é agnóstica, ela não rejeita nem nega a existência de Deus. Ela propõe a discussão sobre o monte certo para adorar a Deus. Ela vê Jesus, ela ouve Jesus, mas não entende o que ele fala. Ela fala sobre adorar a Deus. Perceba que ela busca e encontra marido exatamente o que ela quer por 5 vezes. Isso porque é difícil encontrar um. Mas ela tem que repetir o processo com cada vez mais dor e com cada vez mais bagagem. O problema dela é procurar o lugar errado que só pode ser encontrado em Deus. É entregar o coração a qualquer outro que não seja o Senhor. É ter expectativas e satisfação existencial à parte do céu. É achar que dá para ter paz longe de Deus, segurança distante de Cristo, alegria sem Jesus. Em resumo, ela colocou o coração no lugar errado e por isso se condena a uma vida de frustração. Conectar pessoas significa denunciar falsos deuses. De novo, eu te convido a não ligar, desapegar completamente do fato de ela ter tido 5 maridos. A Bíblia e essa história não tem o objetivo de ser um episódio de caso de família. A mulher tem pulado de casa em casa, mudado de sobrenome várias vezes, pelo mesmo motivo que hoje as pessoas escalam o Everest mesmo não sendo profissionais. Escaladores profissionais. Vão no espaço mesmo não sendo astronautas. Se enfiam no submarino suicida mesmo não sendo marinheiros. Porque no final do dia a gente arrisca a vida, abre mão do conforto, que lutou tanto para conquistar, se expõe, mesmo depois de conseguir tudo, ou quase tudo que queria, porque sabe no fundo que não é suficiente. Não vale ativar o modo crente, e nem fingir que está no concurso da Miss Brasil, mas responda com sinceridade. Quais são 2 coisas que te fariam feliz? Que no fundo, em secreto, fariam da sua vida perfeita, melhor ou completa. Aquilo que você realmente pensa que te faz falta. É interessante, e não precisa se expor, levantar sua mão e falar em voz alta, mas quase sempre vem de alguma coisa externa.
Normalmente vem daquilo que eu acredito que me falta, e talvez seja até injusto não ter. Alguns de nós têm esperança firmada no amor romântico, na carreira, alguns na política e dinheiro. Todos temos desejos e projetos que foram ou estão sendo divinizados, que estão tomando proporções muito maiores que deveriam ter, e a não ser que encontremos a água viva, não tem jeito. Aliás, mesmo aqueles que já encontraram Jesus, foram encontrados por Ele, vivem no constante risco de voltar a beber as águas turvas desse mundo. Não é à toa que Paulo diz aos Filipenses, a igreja talvez mais madura de todo o Novo Testamento e, portanto, da Bíblia, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A gente se perde muito fácil, tem o coração roubado assim. O que Jesus está falando aqui não é sobre água. E a mulher percebe isso. É sobre satisfação da alma. É sobre paz de espírito que só pode ser encontrada e reencontrada nele. De um coração que não depende do que acontece ao meu redor, do que eu posso comprar ou conquistar. É sobre isso que o primeiro mandamento fala, de não ter outro Deus. É porque eu coloco o coração no lugar errado que eu vivo uma vida cansada, corrida e vazia. Um ciclo de frustração permanente que varia entre, primeiro, perceber que eu nunca serei capaz de alcançar algumas coisas. Se você passou dos 20 e poucos, você tem lidado com algumas realidades. Eu, por exemplo, nunca vou ser jogador de futebol. Eu não jogo igual o Valdir. Eu não sou um gênio. E eu não sou metade do pregador que eu gostaria. E nunca serei. Segundo, alguns preferem se iludir de pensar que é questão de tempo. Que é questão de oportunidade ou azar que eu não consegui. Mas isso desgasta. Frustra. Terceiro, porque alguém sempre tem o que eu quero, eu vivo doído. É por isso que a gente recebe com ironia os ricos e famosos tristes. Porque a gente fala, mas ele tem tudo. E a gente fica nesse rodízio de frustração, inveja e ilusão. Sobre isso, Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 28, venham a mim os cansados e sobrecarregados, porque eu darei descanso. É porque a gente coloca o coração no lugar errado, vive escravo da vontade. O problema é que eu só me considero feliz quando eu estou fazendo o que eu quero. Isso é muito ruim, porque a nossa vontade muda muito. Depender da vontade ou da satisfação dela para encontrar sentido na vida e alegria no coração é um eterno correr atrás do vento. É se colocar numa roda de hamster sem fim, em que a gente nunca vai chegar lá, nesse estado de paz permanente ou realização plena. Não é à toa que o Heath Ledger, a Amy Winehouse e o Robin Williams, tendo tudo que a gente considera como tudo, tinham certeza que não tinham nada. Nada pelo menos que valesse a pena viver por. E mais, biblicamente falando, a nossa vontade é ruim. A gente deseja coisas ruins. Quantos dos nossos desejos não são autodestrutivos? Os alemães têm uma palavra bem interessante, Schadenfreude, que é alegria dana, é aquela satisfação que a gente tem quando a pessoa que a gente não gosta se dá mal. Que a gente sorri. A gente fala, bem feito. É isso, Deus. É porque eu coloco o coração no lugar errado que o nosso humor é uma montanha-russa e varia desse jeito louco. Sobe e desce com a bolsa. Melhora ou piora de acordo com os comentários que eu vejo nas mídias sociais, com o placar de algum jogo ou com a aprovação dos outros. Então, se fulano de tal está bem comigo, eu estou bem, senão não. Quer saber se eu estou sendo descontrolado ou controlado pela coisa errada? É ter uma vida que fica entre a ansiedade e a ira. Porque quando aquilo que eu amo e não deveria é ameaçado, vem uma preocupação esmagadora junto. Se alguém atrapalha, vira meu inimigo automaticamente. A gente prende o coração naquilo que o escritor bíblico chamou de vaidade. Vaidade de parecer um excelente pai, um bom profissional, ter mais porque eu quero. É porque eu coloco o coração no lugar errado que eu vivo uma permanente sensação de injustiça. Então existem situações que eu fico tão focado naquilo que Deus ou o universo deveria fazer por mim e resolver o problema, que quando não acontece, frustração.
O mundo está cheio de gente que protesta contra Deus porque presume que o Criador do universo é obrigado a tornar a minha vida tranquila. No livro, e é um bom livro, tá bom? Se você está procurando, O Deus que Destrói Sonhos, o autor chama isso de teologia da Xuxa. No final do Lua de Cristal, a Rainha dos Baixinhos canta a música tema do filme. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Eu sei que citar a música da Xuxa não é a melhor maneira de começar um argumento. Mas é que na minha compreensão, muitos cristãos pensam assim. Se eu tiver fé, boas intenções, não fizer o mal para ninguém, eu posso e deveria receber muitas bênçãos de Deus. No fundo, queremos um abençoador e que ele não seja intrometido. Queremos servir a Deus do meu jeito, com os nossos termos. Isso lembra muito o conceito de deísmo moralista terapêutico. O objetivo da vida não é se sacrificar, negar a si mesmo, uma coisa que Jesus disse, mas ser feliz e se sentir bem consigo mesmo, a crença terapêutica. E embora exista e tenha criado o mundo, Deus não precisa estar particularmente envolvido em nossa vida, exceto quando há um problema. Deísmo. É nítido que a maioria dos cristãos vive um cristianismo personalizado, voltado para satisfazer as suas demandas e vontades, sem noção do conteúdo da fé bíblica e da vontade real de Deus. O que queremos é nos dar bem nessa e na outra vida. A gente lida muito pouco com a possibilidade de que quem está errado sou eu e não Deus. Até Jesus diz, seja feita a sua vontade. E a gente está lá, verdade ou não, dizendo para Deus, nas nossas orações, uma lista do que ele deveria fazer. Porque quem precisa de conselho é ele, certo? É porque eu coloco o coração no lugar errado, que no fundo eu tenho uma percepção de que se eu tivesse tal coisa, eu realmente também não precisaria de Deus. Lembra da história que eu contei aqui no começo? Esquece a parte que essas pessoas, esses irmãos em Cristo, pensam que a gente tem tudo. Eles têm menos. Isso é verdade. Tá bom? Mas assim, nessa fala tem o seguinte: se eu tivesse o que vocês têm, talvez eu também não precisasse de Deus. E eu acho que todos temos um pouco disso. E é por isso que Deus não nos dá mais. Porque a gente tem sido fiel no pouco. Ou no muito. Sobre isso, Provérbios 30, 8 e 9 diz: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Mantém-me o pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer quem é o Senhor. Ou que, empobrecendo, venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Certamente, uma oração que eu e você nunca fizemos e não vamos querer fazer é: Senhor, me dá menos porque eu estou me perdendo. Tira isso de mim, porque o meu coração tem sido roubado. O problema, e eu estou incluso, é que a maioria das pessoas não é capaz de reconhecer a sede da alma e acaba com um mundo tipo nosso, recomendando os nossos erros. A conversa de Jesus gira em torno de falsas necessidades, más escolhas que nos movem em direções muito ruins. Mas pela graça de Deus, Jesus desfaz enganos e quebra ilusões. Ainda que essa conversa soe e seja bastante desconfortável quando a gente está lendo, a mulher aqui não parece disposta a encerrar. Pelo contrário, ela propõe novos assuntos. Ela passa a ser sincera. E ela termina fazendo a melhor pergunta possível no verso 29. Será que ele não é o Cristo? É por isso e por tantos outros motivos que essa história é um excelente exemplo, um ótimo paradigma de como se conectar com pessoas, ao mesmo tempo que nos lembra quão bom Deus é e quão incompleto esse mundo continua sendo. Pode passar desapercebido, mas de novo, o versículo 4 diz: era necessário passar por Samaria. O fato é que fazia parte dos planos de Deus e da intenção de Jesus se encontrar com essa mulher para mudar a vida dela. E isso não é raro no ministério de Jesus. Ele encontra pessoas, mas ele se faz ser encontrado. Ele se convida para a casa de Zaqueu, alguém que era odiado por todos. Ele vê Zaqueu em cima de uma árvore e diz: eu vou na sua casa. Ele passa pelo posto de trabalho de Mateus, coletor de impostos, e diz: vem. Ele vê um cego e ele se propõe a curar. Jesus é o bom pastor que tem 100 ovelhas e percebe que uma se perde. Ele conhece todas e pelo nome. Ele vai atrás. É por isso que a gente diz que não tem pastoreio EAD.
é graça, é amor, é paciência em forma de presença e serviço. Nem Jesus, nem Deus são indiferentes. Cada um na sua, qualquer coisa me avisa. Poucas coisas, é verdade, são tão desconfortáveis quanto morrer numa cruz. Mas eles fazem coisas muito menores. E que eu e você temos muita dificuldade, tipo falar com estranhos, com os visitantes que vêm aqui. Ser profundo com aquelas pessoas que a gente conhece. Que não responder, não, tudo bem. Loucura, né, esse tempo, tá um calor esses dias. Desafiar os religiosos, demonstrar amor pelos inimigos. Tudo bem? O que talvez seja mais distintivo dessa história, que começa no momento que Jesus propõe a água da vida, no verso 10, quando ele lança a questão do marido no 16, quando ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade, no 23, e por fim, quando ele assume que é o Messias, no 26, ele está provocando e construindo a percepção nessa mulher do que ela precisa é dele. João Calvino, um cristão histórico, diz que toda vez que percebemos que o azeite de Cristo perdeu o seu aroma, que o misturemos com o vinho para que o seu sabor comece a ser sentido. O que ele está dizendo aqui é que às vezes é preciso de alguma coisa mais forte. É tipo o vinho da ceia que a gente vai tomar daqui a pouco, dá aquela acordada. É preciso não confundir profecia com grosseria e nem pretensa fidelidade com estupidez. Mas certamente há espaço nas nossas interações para denunciar o que não funciona. Para quebrar ídolos, para desfazer enganos, para apontar contradições para a glória de Deus. O cristianismo permanece sendo profético, porque ele não se amolda, não se rende e não apoia nada nem ninguém de forma incondicional e irrestrita que não o próprio Deus. Mas talvez a maior demonstração de bondade de Deus aqui seja justamente em oferecer a água da vida. Sim, essa história tem vários assuntos. No entanto, só tem um centro. É como se Jesus estivesse dizendo para aquela mulher que a vida, que esse mundo é um grande deserto que não é capaz de forma alguma de sustentar a vida e nem satisfazer as vontades mais profundas de qualquer pessoa. Não são poucas as vezes, quando a casa cai ou o caldo entorna, que a gente se pergunta, mas por que Deus? Por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? A pergunta, deixa eu ser sincero, não é tão ruim assim necessariamente. Os salmistas fazem isso de variados jeitos. O problema é, quando a gente já passou por aqui, tem a suposição. Se os meus planos não tivessem fracassado, se o meu relacionamento não tivesse terminado, se eu já tivesse casado até agora, ou não tivesse casado, eu seria feliz. Então, de novo, eu entendo que o trabalho de Deus, ou do universo, é organizar tudo de modo que a minha saúde, a minha carreira e os meus relacionamentos andem do jeito que eu gostaria. O que essa história está gritando é que esse mundo não pode sustentar as necessidades mais profundas do seu coração. O melhor casamento não pode, a melhor carreira não consegue, e mesmo que você chegue lá, aonde quer que isso seja, será apenas mais um penhasco. Esse mundo está desmoronando. Deixa eu dar um exemplo bem besta e bem simples. Se você cresceu numa igreja, ou é minimamente brasileiro em algum nível, provavelmente, no domingo no almoço, você almoçava macarrão com molho vermelho e frango assado, certo? Supõe-se que você decidiu fazer um experimento, sob protesto, pegou esse frango, ninguém comeu e colocou no canto da cozinha. O que acontece com esse frango depois de 3 horas? Esfria, certo? O que acontece com o frango depois de 3 dias? Começa a ficar fedendo, atrair moscas. O que acontece depois de 3 semanas? Podre. Sabe o que é isso? Uma visão do futuro. Você quer olhar para o futuro, pegue qualquer coisa e coloque de lado. É uma visão do futuro que alguns dos nossos vários enganos do presente escondem. E que a gente se ilude pensando que pode evitar e que o mundo ignora. E quando eu digo mundo, são as pessoas. Tá bom? Isso não quer dizer que o mundo seja um lugar ruim. Nós não somos necessariamente todo ruim. Nós não somos o tipo de igreja e você não precisa ser o tipo de cristão que odeia o mundo e odeia as pessoas. Mas esse mundo está perdido. Ele não vai funcionar sozinho.
A gente vive bravo, irado e ansioso com a família, amigos e emprego, porque se recusa a ouvir: quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. A gente vive doente de ansiedade, com o coração pesado e relacionamentos quebrados, porque a gente parte do pressuposto que eu vou conseguir encontrar aqui sentido para quem eu sou. A vida, desse lado da eternidade, é um deserto com algumas sombras de alívio, mas todas elas passageiras. Um sinal da nossa instabilidade é essa tentativa perpétua de tentar preencher o vazio, com alguns nomes que são próprios, com substantivos que às vezes são hobbies e com emoções que são intensas. Muitos de nós pulam de cama em cama pensando que a vida é isso. Outros encontram falsa paz na quantidade de zeros à direita. Alguns encontram um sentido em ter um perfil cheio de bandeirinhas, cheio de destaques. Segurança no conforto de ter um bom lugar para chamar de casa. Outros acreditam que o amor pode preencher. Mas deixa eu te dizer, toda a luz vai apagar e todo poço vai secar. Só Jesus é Salvador, Senhor, Príncipe da paz, rocha eterna, o resplendor da glória de Deus, Messias, Filho de Deus, Cordeiro, o caminho, a vida, o justo juiz, o leão da tribo de Judá, a verdadeira videira, o primeiro e o último, Deus conosco, o Cordeiro que foi morto e reviveu, o Alfa e o Ômega, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Encontrar Jesus é encontrar descanso. A missão de Jesus de conectar pessoas continua com seus discípulos. Ao final da história, a mulher está cumprindo a chamada grande comissão, mesmo antes de Jesus dizê-la, em Mateus capítulo 28. No versículo 29 ela diz: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ele não apenas aponta ela não apenas aponta para o que Jesus disse, mas ela quer que outros consigam encontrá-lo também. E olhando para tudo como aconteceu até aqui, existe pelo menos uma direção e um lembrete. Aqueles que desejam conectar pessoas, levá-las até Deus, devem fazer parte desse privilégio e ser agentes da responsabilidade de levar a salvação para as pessoas. Isso significa, às vezes, estourar a bexiga alheia, frustrar sonhos e ser um pouco estraga prazer, sim. Se cabe ao crente ter paciência com os descrentes, também cabe, pelo menos, às vezes, dependendo da situação, ser mais ou menos, levemente ou muito desagradável. E isso aqui é interessante, porque a gente costuma associar o cristianismo a ter ou desenvolver uma fé. Mas outro ponto central talvez seja destruir esperança mal colocada. Nós temos a missão de formar descrentes. Ironicamente, duas mártires da história da igreja, conhecidas como Perpétua e Felicidade, pode procurar no Google, está até na Wikipédia, foram consideradas pessoas sem fé. Conta a história que enquanto elas eram martirizadas, jogadas às feras num tipo de coliseu, a multidão em volta gritava: morte aos ateus. Porque era assim que os cristãos eram entendidos. Gente sem fé nesse mundo, que não colocava esperança nos reis, imperadores, em sistemas terrenos, em acordos ou profissões. Era como se eles não fossem desse mundo. Somos, portanto, os cristãos chamados a denunciar profeticamente toda vez que alguém coloca esperança onde não deve, de usar de cinismo e incredulidade como ferramentas de evangelismo. Parte do nosso objetivo é tornar pessoas ateias, agnósticas do que os olhos podem ver, as mãos podem tocar ou o dinheiro comprar. A gente precisa desfazer o engano que a vida foi feita para ser aproveitada, ou que a gente deveria perseguir os nossos sonhos. Fazer as pessoas esquecerem essa ideia que tem que aproveitar cada oportunidade, porque senão é desperdício. Ninguém foi feito e é obrigado a mudar o mundo, ganhar o primeiro milhão antes dos 30, casar até tal idade e se aposentar antes dos 40. E mesmo que as pessoas consigam isso, não vai adiantar de nada. São só outros caminhos, alguns caminhos antes do abismo. Quem disse que isso é aproveitar? Aliás, quem aproveitou mais? Estevão o mártir ou Michael Schumacher? Taylor Swift ou Ana, mãe de Samuel? Não é tão simples. Por fim, essa história pode não parecer, mas é sobre esperança
e consolo. Poucas pessoas na Bíblia têm um perfil tão improvável para uma seguidora de Jesus quanto essa mulher. A gente acabou de sair de uma série na história de Jonas. Não tem uma alma viva que escolhesse essa mulher no lugar de Jonas para pregar para desconhecidos. Mas adivinha quem serve de exemplo? Talvez ela fosse uma pessoa agradável, generosa, gente boa, mas ela fez escolhas ruins. E dependendo de onde você passou, o que você fez, tem uma voz que diz para você, não tem jeito. Já era. Agora, seguir a Deus depois de... Nossa família sempre foi assim e vai continuar. O que essa história está dizendo em alto e bom som é que nada do que foi precisa continuar a ser. Pelo poder de Deus, o amor de Jesus e a transformação do Espírito, tudo se faz novo. Amém? É difícil enfatizar isso o suficiente, mas o seu lugar é em uma igreja e ao lado dos seus irmãos. Para encerrar, eu quero citar um escritor que eu gosto muito, e tem vários bons livros, o pessoal do louvor pode ir vindo. Diz assim: a nossa luta contra os 3 inimigos da alma não é uma guerra com armas e bombas. Não é contra outras pessoas de jeito nenhum. É uma guerra contra as mentiras. Deixamos falsas narrativas sobre a realidade entrarem nos nossos corpos e elas causam estragos em nossas almas. Ao que ele termina dizendo, e é o nosso centro aqui hoje, a questão não é tanto que contamos mentiras, mas que vivemos mentiras. Porque as mentiras que a gente conta, a gente sabe que não são verdade, né? São só um instrumento maléfico e maligno para que serve a nossa agenda. Essa a gente sabe que não vale nada, que é só uma coisa que a gente usa mal, mas não tem efeito sobre mim. O problema são as mentiras que a gente acredita. As verdades que Deus nunca disse. E que eu decidi que a minha felicidade e que o meu sentido, o sentido da minha vida depende disso. Porque você vive nesse mundo, não é um ET, nem um extraterrestre. A pergunta não é se, mas quais. Para encerrar aqui, eu quero deixar a gente com 2 perguntas. Primeiro, o que não te deixa dormir à noite e te faz acordar de manhã? Muito provavelmente. Essas são algumas preocupações, assuntos ou pessoas que têm roubado o meu e o seu coração. Em que eu tenho dependido das minhas emoções, o meu interior, a minha felicidade, tem dependido dessas coisas, a ponto de, por exemplo, atrapalhar o meu sono. Para onde e no que a minha mente constantemente volta quando não tem para onde ir ou é obrigada a estar. Muito provavelmente, são áreas, preocupações da nossa vida que têm roubado o nosso coração de Deus. Segunda pergunta. Quem são as pessoas nas quais Deus quer te usar? Porque Deus não te levou para o céu e te manteve aqui em São Paulo. Eu sei, posso falar em nome dele, que ele quer te usar onde você está. Quem são as pessoas em que Deus tem feito você insistentemente conviver? Que se fosse possível você deixaria para trás. Mas Deus, pela sua graça e sabedoria, tem feito. Ela está fazendo muitos mais dias do que você gostaria. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio que é te conhecer. Senhor, nos ajuda a olhar para essa história, a perceber os desafios dela, Senhor. Ajuda, Senhor, a gente a perceber, Senhor, quando e no que o nosso coração tem sido roubado, Deus. Quais são as preocupações, as pessoas, os assuntos e os motivos, os quais têm, Senhor, dominado o nosso coração e roubado a oferta da água eterna, Senhor. Senhor, revela para a gente, demonstra, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas falsas dependências e os nossos falsos deuses. Senhor Jesus, nos ajuda, por favor, a oferecer de forma clara, honesta, transparente e principalmente firme e transformadora, Senhor. Como que a gente pode ser útil na vida das pessoas ao nosso redor, Senhor? Nos dê um coração atento, Senhor, sensível para servir as pessoas e falar da sua verdade, quer seja conveniente, quer não. Senhor, nos dê coragem e sabedoria para ser útil, Senhor, na vida das pessoas que a gente tem convivido. Que a gente não se decida livrar dessas pessoas, mas servi-las, Senhor. Senhor, nos ajuda.
nos capacita, Senhor, e nos sustenta. Em nome de Jesus.